Paz do Senhor Jesus, amados e amadas, uma boa noite a todos, né? Vamos começar o nosso culto. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para ministrar no seu coração no dia de hoje. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações. Estou muito feliz com essa oportunidade. Meu nome é Anderson Carlos, faço parte, sou membro da igreja Betânia daqui de Nova Era. Sirvo a Deus ali com os meus irmãos, sirvo na obra ali na congregação do bairro Colina. E para mim é um privilégio estar aqui para cultuar e bendizer o nome santo de Jesus. Eu convido a você nessa noite desligar-se totalmente do que tem acontecido em volta nesse momento, o que tem acontecido no mundo hoje, e se ligar-se somente nesse momento, no que o Senhor quer ministrar no teu coração. Uma coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, uma coisa muito importante, é que hoje em dia nós precisamos nutrir mais, como nunca, a palavra do Senhor. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor deixou para nós registrado nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela é que revela o nosso coração, ela que nutre a nossa vida espiritual, ela que nos dá força para suportar as adversidades que têm acontecido nesses dias. E antes de começar, vamos orar. Convido você a fechar seus olhos. É um momento maravilhoso, onde a palavra do Senhor, ela vai encontrar um campo maravilhoso que é o seu coração. Eu tenho certeza que seu coração estiver fértil para receber essa palavra que veio do trono do Senhor, eu tenho certeza que ela vai germinar e vai dar frutos no nome de Jesus. Pai santo e amado, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, ó Pai, louvando e exaltando o seu santo nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desde já eu coloco cada servo do Senhor que está ouvindo essa live, eu coloco cada família representada, Pai, em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor que necessitamos de ouvir a Tua voz. Precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra, assim mesmo como o Senhor Jesus Cristo disse, que ela é Espírito e vida. Pai, nos leva para o Espírito por detrás da letra e nos revela a vida, ó Pai, que a Tua palavra tem para nós nesse dia, para toda a eternidade. Ó Pai, em nome de Jesus, desde já eu me coloco em posição de ser instrumento em Tuas mãos. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que necessitamos da parte do Senhor. Que o céu se abra sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que nós venhamos ter a certeza que tudo o Senhor tem cuidado de nós. Todo louvor, adoração e honra seja dada somente a Ti, no nome de Jesus. Amém? Amados, quero ministrar uma palavra ao vosso coração, uma pergunta que eu quero fazer para você hoje. O que tem tentado te parar? O que tem te paralisado? O que tem feito você desacreditar muitas vezes da manifestação, do poder do Senhor se manifestar na sua vida? O que tem te deixado olhar para trás? Será que são os problemas do dia a dia? Será que esse problema que está tão seminente, está tão evidente no nosso mundo hoje, tem desfalecido a sua fé? Será que realmente o nosso coração está alicerçado na palavra do Senhor, naquilo que Ele falou para nós? Será que tudo que nós aprendemos com o Senhor na nossa caminhada com Ele tem surtido valor, tem surtido efeito nos dias de hoje? Eu quero deixar uma palavra no seu coração, uma palavra bem conhecida, que está aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32 e 33, que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo esse conflito, onde as portas do templo têm se fechado, onde nós não estamos conseguindo mais viver um momento de comunhão como nós tínhamos costume de viver,
Nós estamos muitas vezes, muitas pessoas, ou até nós mesmo, nós estamos nos perdendo, não estamos nos encontrando no Senhor nesse momento. E uma coisa que tem me preocupado, e tem preocupado muitos líderes, muitos pastores, eu creio que tem te preocupado, é a forma que nós temos lidado com a situação. Uma coisa que eu fiquei meditando hoje, será que nós estávamos de fato preparados para esse acontecimento, por aquilo que está acontecendo hoje na nossa vida? Sendo que Jesus já tinha deixado tudo registrado. E muitas vezes não conseguimos dar importância às palavras que o Mestre diz. Muitas vezes não conseguimos conectar naquilo que ele falou para nós. E muitas vezes nós ficamos olhando mais, conectando mais as notícias que vêm para nos abalar. Mas eu tenho algo da parte de Deus que vai te motivar, vai te encorajar a não paralisar, a não olhar para trás. Eu já quero dar um tema a essa mensagem, que é nenhum passo atrás. Isso mesmo, meu querido, você não pode dar nenhum passo atrás. Ei, o Senhor te chamou para avançar. E uma coisa que o meu coração arde nesses dias é a sede de crescer em Deus. É nos momentos de aflição, é nos momentos que a dor, que nós estamos sendo apertados, massacrados, que é o momento de nós crescermos em Deus. Nós precisamos entender isso. Nunca foi tão bom, irmãos, assim na forma positiva, que nós temos que olhar para o lado positivo da coisa. Esse é o momento que Deus nos tirou o púlpito, nos tirou o templo ali onde nós reunimos, para nos devolver a nossa casa, para devolver as nossas famílias, para devolver a nossa verdadeira identidade, para nos sondar. Porque eu vejo essa situação como uma situação que tem nos revelado quem nós de fato éramos quando nós estávamos em comunhão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, pessoas estão fracas na fé, eu estou fraquejando, mas se a gente parar para pensar, será que a gente já não estava assim muito antes disso acontecer? E quando eu olho para essa história, Jesus está falando acerca da vinda do Filho do Homem, do dia do Filho do Homem. E é algo interessante que ele começa ali a falar com os discípulos que chegaria tempo que eles desejariam ver o dia do Filho do Homem. E ele começa a dizer ali, falar das coisas do reino, falando ali que tudo aquilo ia se findar. Ele começou a falar sobre o dia de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou todo mundo, cobriu toda a terra. Depois ele começa a entrar também na história de Ló e fala que assim como foi no dia de Ló, quando ele saiu de Sodoma, choveu enxofre, porque naquele tempo também eles comiam, bebiam, vendiam, compravam, casavam-se também, eles não estavam ligando para nada. O pecado de Sodoma e Gomorra estava assim de uma forma tão inflamada, que estava subindo até o trono de Deus, ao ponto de Deus desejar destruir aquela cidade. E hoje, quando eu olho nesse contexto, irmãos, não está diferente daquele tempo. Hoje o mundo, as pessoas estão mais interessadas nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. E o próprio Paulo vai escrever ali em Colossenses 3, que fala assim, se nós somos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima, não as que são aqui de baixo. As coisas aqui de baixo estão nos segurando, nos fixando aqui na terra, fixando nas coisas, nos prazeres momentâneos. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz de Cristo, para o amor revelador de Cristo ali naquela cruz, eu entendo que eu tenho que ancorar a minha vida no trono da graça. Porque quando a gente olha para tudo isso que aconteceu, nós temos como exemplo, Jesus disse, quando acontecer isso, não olhe para trás, não desça para buscar nada. Jesus estava dizendo, meu querido, que ele veio anunciar uma viagem, e essa viagem ela não tem volta. Uma vez que Jesus me chamou, te chamou, nós precisamos seguir o alvo que é Cristo. 1 Pedro, capítulo 9, 1 Pedro 1, versículo 9, fala assim, que o nosso alvo está na salvação da nossa alma. Nós precisamos focar nisso, meu querido.
Nós precisamos focar na nossa salvação. Mas como está a sua vida em meio a tantas coisas que têm acontecido? E quando eu olho para a história, quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, por que nós devemos lembrar da mulher de Ló? Porque Jesus mandou nós lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló foi um exemplo claro para mim e para você. Não desistir, não olhar para trás. Porque a primeira evidência, quando a gente olha para a história da mulher de Ló, para a história de Ló, a primeira evidência ela olhou para trás. Mas o que está por trás disso, de ela ter olhado para trás? É isso que nós vamos falar hoje. O que tem feito você retroceder? O que tem feito você a dar um passo atrás? Meu querido, Deus te chamou para ir avante. Ei, não dá um passo atrás nem para pegar impulso. Da onde que você está, se joga nos braços do Senhor. É isso que a Bíblia está querendo dizer, que nós precisamos nos lançar nele, meu querido. Nós precisamos, como nós dizemos naquela canção, estar seguro nos braços daquele que nunca nos deixou. E quando eu olho para essa história, a Bíblia vai relatar, essa história está registrada lá em Gênesis 19. A Bíblia vai dizer assim, que quando Deus, ele desce ali em Gênesis 18, ele vai falar com Abraão. Desce três homens, teofania, Deus escondido em homens ali, forma de homens ali, ele desce na casa de Abraão. A Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa de Abraão, Abraão está na porta da tenda. E ele chega lá e de prontidão, Abraão já corre e já adora o Senhor. E eu acho interessante que quando Abraão ele vai e adora o Senhor, ele vê, fala assim, o Senhor, chama o Senhor para repousar na casa dele. Uma coisa que eu e você precisamos fazer, meu querido, é convidar Jesus para entrar na nossa casa. Uma coisa que eu e você precisamos nesse momento de pandemia, nesse momento que as coisas estão totalmente contrárias à vontade de Deus aqui na terra, meu querido. Nós precisamos convidar o Senhor a entrar na nossa casa. A Bíblia vai dizer que naquele momento Abraão chama o próprio Senhor para entrar na casa dele. E ali ele já corre, já pede a mulher Sara para preparar 3 medidas de farinha, para fazer 3 bolos, para saciar a fome daqueles homens. E o que eu acho incrível, que Abraão ele corre também, vai lá buscar um gato para sacrificar, mas ele pede os servos dele para fazer uma casa onde Abraão se preocupava em envolver todos no serviço, em servir ao Senhor. E muitas vezes eu olho para situações que muitas vezes nós estamos firmes no Senhor, mas tem alguém na nossa casa que ainda não consegue servir. Mas como diz Josué, meu querido, eu profetizo também sobre a sua casa, que você e a sua casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor para a glória de Deus. Abraão, ele se disponibiliza em convidar e servir. E naquele momento ali, a Bíblia vai dizer que aqueles outros homens começam a olhar, aqueles anjos começam a olhar para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor fala com Abraão: será que eu não vou ocultar nada a Abraão? Eu não posso ocultar o meu servo Abraão. E ele fala com Abraão o que ele estava querendo fazer com Sodoma e Gomorra, porque a malícia daquelas cidades subiu até as narinas de Deus. Então Abraão começou a interceder por aquela cidade, começou a falar: Senhor, mas se tiver 50 justos, e ele foi intercedente, se tiver 45, se tiver 40, a gente sabe muito bem da história, mas ali não foi contado nenhum justo. Mas a Bíblia vai dizer que 2 se retiram para lá, e quando aqueles 2 chegam na porta da cidade, a Bíblia vai dizer assim que Ló à noite estava na porta, na entrada de Sodoma. E a Bíblia vai dizer que quando ele vê, ele corre, adora e convida eles para entrar na casa dele. Mas aqueles homens falaram: não, nós vamos passar a noite na praça. Uma cidade onde o pecado estava inflamando, onde a impiedade estava tão terrível. Aqueles anjos preferiam ficar na praça do que entrar na casa de Ló. Uma pergunta que eu quero fazer para você: será que se você convidar Jesus para entrar na sua casa hoje, será que ele vai entrar? Como está a sua casa hoje?
Quando eu falo sua casa, irmão, eu não falo só a construção onde está a sua família, mas como está você hoje na presença de Deus. Como está o seu comportamento diante das situações que estão acontecendo, diante da impiedade, diante da maldade desse mundo, diante da pecaminosidade desse mundo. Como está o seu coração diante de Deus? Será que Deus será que tem prazer em sua vida de fazer parte da sua história? Será que você tem prazer que Deus também faça parte da sua história? E naquele momento ali ele insistiu com os anjos. E a Bíblia fala que por insistir eles entraram. Mas quando eles entraram, aqueles homens tanto velhos como os mais novos, queria abusar daqueles homens. A ponto que os anjos puxam Ló para dentro, empurram a porta e ferem de cegueira aqueles homens. A ponto deles procurar a porta e desistir, porque eles não encontraram. E eles começam a dizer, põe esses homens aqui para fora, para que nós abusemos dele. E Ló falou, não faça nada com eles, porque eles estão aqui aos meus cuidados. Eu tenho 2 filhas virgens aqui, faz o que quiserem com ela. E eles começam a falar, é estrangeiro aqui e quer fazer juízo por nós. Não vamos fazer pior com você. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens saem dali. E aqueles anjos começam a falar o que queria fazer. E fala para Ló, tem alguém na sua casa? Tem genros, filhos? Saiam daqui. E começou a dizer para eles que o Senhor ia destruir aquela cidade, mas não podia fazer nada enquanto eles não se retirassem. E eles deu um conselho, vai, mas não olha para trás. E a cidade endereçada onde Ló intercedeu para ir por causa da distância, chama Zoar. E o anjo falou, e aqueles homens falaram, não, assim, tá tranquilo, pode ir para lá. Mas enquanto vocês não chegar lá, não vai descer fogo na terra. Então, meu querido, o que acontece naquele momento? Ele instrui, não olhe para trás, de maneira nenhuma. É o que Jesus instrui aqui. Se tiver alguma coisa, não volte para pegar. Uma coisa que eu quero deixar para você, um dos motivos, a Bíblia vai dizer que quando ele chega no certo lugar, quando eles estão chegando perto de Zoar, a Bíblia vai dizer que a mulher olha para trás e ela se converte em uma estátua de sal. Mas por que aquela mulher olhou para trás? É o que eu quero dizer para vocês nessa noite. Aquela mulher, ela olhou para trás, meu querido, porque algumas coisas acontecem nessa história que chama a minha e a tua atenção, e eu quero chamar a tua atenção nessa noite, e quero empregar na tua vida, tanto individualmente como servo do Senhor, como também coletivamente como igreja do Senhor. Nós precisamos atentar o porquê que nós muitas vezes temos olhado para trás, o porquê muitas vezes nós temos recuado. A Bíblia vai dizer assim, meu querido, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. O próprio Jesus disse aí. E o que acontece naquele momento? O que acontece é que aquela mulher, primeira coisa, o sentido que eu quero deixar para você, primeiro tópico da mensagem que eu quero deixar para você, o que tem feito muitos de nós, como servos do Senhor e igreja do Senhor, olhar para trás, é quando nós não estamos dispostos a servir. Por que eu falo isso, meu querido? Porque aquela mulher, ela não estava disposta a servir. Se você pegar a história, você vai ver ela totalmente ao contrário de Sara. Porque quando os anjos estão lá na casa de Abraão, a palavra de Deus fala que Sara faz os bolos, prepara 3 massas. Mas quando chega na casa de Ló, se você ler direito a história, quem prepara ali é Ló. Ló serve sozinho, Ló é o único ali que servia. E meu querido, quando nós deixamos de servir, nós deixamos de cumprir a verdadeira missão. Porque a Bíblia vai dizer assim, em Marcos 10:45, que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e salvar a muitos. Nós precisamos aprender. A Bíblia vai dizer também que Jesus falou assim, o maior é aquele que serve. Tem uma frase que nós gostamos muito de dizer, se não vivemos para servir, não servimos para viver. E por não estar servindo nesse momento difícil,
Nesse momento em que as pessoas estão precisando de nós, meu querido, que o mundo, as pessoas que precisam ser resgatadas, precisam ser servidas, quando nós limitamos a vontade de servir por causa do tempo fechado, nós também estamos fechando o nosso coração para o propósito de Deus, e isso tem fazido com que nós olhamos para trás, nós recuamos. Imagine isso, meu querido. Se nós deixarmos de servir, nós não temos serventia nessa terra. Nós estamos ocupando essa terra inutilmente. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor, eu e você, estamos aqui para servir. Esse é o propósito. Jesus, ele serviu. As pessoas tentaram impedir, mas Jesus continuou servindo. Ele nos ensinou a servir. Porque eu vou repetir, maior é aquele que serve. Se nós queremos, meu querido, continuar olhando para frente, o primeiro passo que nós temos que continuar fazendo, mesmo com essa situação difícil, continuar servindo. Mas espere aí, como servir, pregador? Quero dizer para você, quando você procura uma pessoa, manda uma mensagem para ela, estou orando pela sua vida, isso alegra o coração dela. Quando você fala assim, pode contar comigo, eu estou distante, mas estou unido em você no só Espírito, no só amor, louvando o só Senhor. Você começa a servir, a disponibilizar. Quando você disponibiliza o seu tempo, você valoriza as pessoas que um dia gastaram o tempo dela com você no discipulado, na célula, na igreja, te servindo, meu querido. E só valoriza servir quem um dia foi servido. E quem foi servido precisa ser grato. Caso ao contrário, você está dando um passo atrás. Você está retrocedendo na fé. Meu querido, nós precisamos entender. Nós precisamos levantar nesse momento tão difícil, disposto a servir. Nem um passo atrás. Siga avante, meu querido. Nós precisamos entender. Quando os anjos falaram ali, não olhe para trás, vai. Mas quando a gente vai olhar por trás disso, a mulher era a mulher de Ló, talvez. Ló, a gente sabe que Ló conhecia o Deus de Abraão, o Deus do tio dele. Ló, ele aprendeu com o tio dele a servir a Deus. Mas aquela mulher, ela não servia. Mas a gente pode notar que por amor a Abraão, ele lembrou de Ló. E por lembrar de Ló também, ele deu chance de salvação para aqueles que não serviam na casa de Ló também. Sabe, meu querido, o que há no meu coração nesse momento? Às vezes você olha para a sua casa, às vezes, mulher, você olha para o seu marido e pensa, meu marido não serve a Deus, ou você, homem, serve a Deus e sua mulher não está servindo, mas Deus ainda, por amor à sua vida, tem dado chance para essas pessoas para reconhecer que Ele é Deus, para que elas venham reconhecer que só em Jesus há salvação. Continua servindo a Deus, continua sendo servo de Deus dentro da sua casa. Seja servo no seu trabalho, seja servo no seu dia a dia, seja servo o tempo todo, meu querido. Nós precisamos servir. Aquela mulher, um dos primeiros passos, porque ela olhou para trás e quis retroceder, é porque ela não servia. Ela não serviu. Por isso, meu querido, que eu olho, essa mulher, nem o nome dela foi contado na Bíblia. Sabe por quê? Quando nós deixamos de servir, nós estamos deixando de escrever a nossa história como Jesus escreveu a dele e quer que nós também escrevamos pela ordenança dele, através da palavra dele. Aleluias. Isso tem que arder no nosso coração. Segundo tópico aqui que eu quero deixar para você, segunda lição, meu querido. Por que aquela mulher também, ela olhou para trás? Uma coisa que eu quero deixar para você como igreja, como servo do Senhor, é uma coisa muito interessante. Nós precisamos tirar o nosso coração das coisas terrenas. Nós precisamos tirar o nosso coração das coisas desse mundo. Porque se o nosso coração estiver ligado nas coisas desse mundo, muitas vezes nós vamos estar até com o pé no caminho, mas o nosso coração vai estar longe. Muitas vezes nós vamos adorar a Deus com lábios, mas o nosso coração vai estar longe de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 6, 21, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O tesouro daquela mulher estava em Sodoma. Por isso que ela olha para trás, por isso que ela quer voltar.
Por isso que ela olhou para o luxo que ela tinha, porque Ló era um homem rico. Ela queria voltar, ela estava deixando para trás tudo que foi construído ali por Ló, pela família. Ela estava deixando os bens ali e ela olhou para trás para buscar aquilo ali. Mas a Bíblia vai dizer também, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender, uma vez que nós deixamos as coisas do mundo, meu querido, o que Deus vai acrescentar na sua vida só será para glorificar o nome dEle. Meu querido, não podemos ficar pegados com as coisas desse mundo. Abandone as coisas desse mundo, abandone o pecado, abandone as coisas que te prendem, a sua mente. Como diz Romanos 12, versículo 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ser transformados pelo entendimento, pela palavra de Deus, fitando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Nós precisamos fazer o que Paulo diz, meu querido, em Filipenses 3,13 e versículo 14, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o pleno da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Nós precisamos seguir firme. Ei, tem um alvo e esse alvo está te esperando. Ei, meu querido, não deixa nada fazer você dar um passo atrás, continue adiante, porque lá na frente tem providência. Se você acha que as coisas aqui da terra são melhores, é porque você não sabe aquilo que tem te esperado, que é grande, porque o Senhor tem preparado para ti e para mim. Nós precisamos entender isso. Quando nós deixamos de servir, quando nós deixamos os nossos corações nas coisas da terra, nós retrocedemos, nós olhamos para trás e nós paralisamos. Por que paralisar? Ela se tornou um estado de sal. A Bíblia diz assim, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas a Bíblia vai dizer também, se o sal se tornar insípido, não serve nem para esteiro, a não ser para ser pisado. Meu querido, nós não fomos feitos para ser pisados, mas nós somos feitos para avançar, colocar os pés no caminho, mas o coração na glória, ancorar o nosso desejo na glória. Joga uma âncora lá e agarra essa oportunidade. Não deixe que essas coisas façam que você retroceda. Ei, Deus tem algo maravilhoso na frente para você, igreja, para você, meu querido e minha querida, para a sua família, para aqueles que te observam, para os seus vizinhos, para todos os seus familiares. É algo maravilhoso. E o terceiro e último passo, tópico aqui, terceira lição que eu quero deixar para você. Por que aquela mulher olhou para trás? O medo de recomeçar. Muitos estão dizendo, meu querido, que depois de tudo isso, depois que tudo isso resolvido, a igreja vai voltar mais forte. Glória a Deus, tomara assim ou não. Mas você já parou para pensar quantos nesse momento estão fraquejando? Você parou para pensar que também nós podemos ter grande surpresa? Aquelas pessoas que nós muitas vezes achamos que estavam firmes, estão mais distantes de Deus nesse momento. E será que esse novo recomeço como igreja, essa responsabilidade nossa, será que isso vai arder no nosso coração de fazer melhor do que nós fazíamos antes? Ou será que nós vamos meia boca continuar sendo o mesmo? Ei, tudo isso está sendo para me ensinar e te ensinar que Deus quer algo a mais de nós. Aquela mulher, ela tinha medo de recomeçar, porque ele estava indo para uma cidade, não estava levando mochila, não estava levando nada. Ali era um lugar de recomeço. E talvez ela olhou para tudo aquilo que estava para trás, tudo aquilo que ficou para trás, e talvez pesou no coração dela, porque ela estava mais focada naquilo que ficou para trás. Muitas vezes nós saímos do mundo, mas muitas vezes o mundo não sai de nós. Difícil, meu irmão, não foi Moisés, Deus tirar aquele povo do Egito. O difícil foi Deus tirar o Egito do coração do povo. E isso a gente sabe.
Quando chega em Números 11, o povo começa a reclamar ali com Moisés, lembrando das coisas que eles comiam, das carnes, das cebolas, querendo voltar para o Egito, querendo levantar um líder. Eles falaram que ia levantar um líder para voltar para o Egito. E quantas vezes nós estamos assim, meu querido? Nós queremos voltar, retroceder o que éramos antes, nós queremos voltar a ser. Os discípulos, quando Jesus foi chamar eles largaram tudo. Pedro, Tiago, João largou as redes. Mateus largou lá a coleteria, onde que ele colhia ali os impostos. Eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Mas a gente sabe muito bem que teve um momento que Pedro, quando Jesus morreu, e a gente vê ali que a história que Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Quando nós não confiamos nas palavras que o Mestre diz, nós voltamos a fazer o que era antes. Mas assim como Jesus foi lá e buscou a Pedro, e os discípulos que foram atrás dele também, ele também está aqui, nessa noite, querendo te chamar de volta. Talvez os seus pés estão no caminho. Talvez você está dizendo, eu sou servo do Senhor. Mas será que você está servindo a Deus verdadeiramente nesse momento? Será que você tem separado um tempo de qualidade com Ele? Será que você tem orado pelo seu líder? Será que você tem feito conforme a palavra te orienta a fazer? Ou será que você está esperando tudo isso acabar para voltar à normalidade de ser um crente exemplar, de ir na igreja todo dia, de frequentar os cultos? Não, meu querido. É agora que Deus está mostrando quem você é. Nesse período onde nós estamos colocando máscaras para nos precaver, para nos proteger, Deus está tirando as máscaras daqueles que estão servindo ou não, de verdade, a Ele. Precisamos servir, precisamos deixar nosso coração ancorado nos céus e precisamos ter coragem para um novo recomeço. Deus quer recomeçar uma nova história na igreja nessa terra, através da igreja nessa terra. E a pergunta que eu quero fazer para você: você está pronto para isso? Espero que esteja, no nome de Jesus. Assim como Jesus instruiu aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Aquele que quiser, aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la. Está na hora de você perder tudo aquilo que é momentâneo, essa vida momentânea, passageira nessa terra, e encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Eu sei que você está entendendo essa mensagem. Lembra de quando você era antes e olha para quem você é hoje. Será que vale a pena você voltar quem você era antes? Ou será que vale a pena você continuar mesmo em tanta dificuldade? Como diz a palavra de Deus em Salmos 34, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Que você possa estar com o coração totalmente entregue a Cristo nesse momento. Eu vou repetir, não dê nenhum passo atrás. Pule de onde você está, se lance nos braços do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Assim diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, pois no tempo certo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Fica firme, seja forte. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostra fracos no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Seja forte, meu querido. Ancore, joga sua âncora na glória nesse momento, na cruz, porque somente através da cruz é que nós vamos encontrar vida e vida com abundância. No nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração e convido você mais uma vez a fechar os seus olhos no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra. Senhor, que o nosso coração venha estar totalmente entregue, ó Pai, em servir o
Senhor, servir os nossos irmãos, no nome de Jesus, nesse momento tão difícil, que nós venhamos viver o verdadeiro sentido do Evangelho, Pai. Porque o Evangelho é o Senhor procurando o homem, Pai. E quando nós entendemos isso, nós também fazemos o mesmo, procurando as pessoas para encontrar com o Senhor. Que nós venhamos focar o nosso coração na glória do Senhor. Que não venhamos ter medo, Pai, de recomeçar. E que o nosso, Pai, o nosso objetivo seja sempre estar focado na glória do Senhor, focado na cruz de Cristo, a cruz que nos liberta, no nome de Jesus. Que tudo, Pai, que foi ministrado aqui possa arder no nosso coração e que nós possamos avançar e que não venhamos dar nenhum passo sequer atrás, mas que nós venhamos prosseguir a nossa vida, ó Pai, focada no Senhor. Ó Pai, eu intercedo por cada vida, por cada família, por cada irmão, e que a igreja do Senhor, ela venha, ó Pai, se fortalecer cada dia mais e mais, e que nós venhamos tomar exemplo de todos os erros, ó Pai, para não cometê-los, e de todos os acertos para nós fazer de igual modo, ó Pai, focado na Tua Palavra, é que nós queremos estar. No nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, e nos guarda, não só hoje, mas para todo sempre. Todo louvor e glória e majestade seja dado a Ti, no nome de Jesus. Deus abençoe você mais uma vez nessa noite, que essa palavra possa estar totalmente queimando no seu coração nessa noite. Tenha uma ótima noite no nome de Jesus.